Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus, depois de termos orado, pedido a Deus para nos abençoar, para dirigir as nossas vidas, né? Oramos pelas pessoas que são inscritas nesse canal e também pelas pessoas que comentam, né, no rodapé das mensagens desse canal. Estamos orando para que Deus os guarde, que Deus cure as suas enfermidades, que Deus solucione os seus problemas e que Deus acompanhe você em todos os dias da tua vida, no nome de Jesus. Tá? Eu tenho um prazer em falar contigo e gostaria muito que você assistisse esse e outros vídeos já gravados. A tua bênção, né, chegará no nome de Jesus e a tua fé crescerá no nome de Jesus. E falando em fé, vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 4, versículo 2 ao 8 e depois o versículo 24 e o 25, que diz assim: Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pode se gloriar diante dos homens, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, né? Ele fez porque ele queria fazer alguma coisa que o recompensasse ou que o deixasse bem, mas não é isso segundo a graça. Isso é segundo uma dívida que ele tem para consigo mesmo. Não obstante, aquele que não trabalha ou aquele que não está baseado em obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Né? Davi diz: feliz é o homem a quem Deus não achar nele pecado, porque ele foi justificado em Cristo Jesus. O verso 24 diz assim: mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justiça. Então, para Deus, o que imputa, o que conta é a nossa fé no que fez Jesus por nós, ter morrido pelos nossos pecados. Isso é o que Davi falou, isso é o que a Bíblia diz, isso é o que a Bíblia diz sobre também Abraão, né? Nós falamos em mensagem passada, né, na nossa meditação, em Romanos capítulo 3, e percebemos que nada que façamos em obras, né, nada que venhamos a fazer, nos justificará ou nos tornará inculpados diante de Deus. Essa foi a nossa meditação de ontem. E hoje temos isso bem esclarecido no capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos nos deixa claro Paulo dizendo que Abraão, o nosso pai, foi perdoado por Deus e alcançou a promessa, alcançou misericórdia, né? É bem claro isso aí, alcançou a promessa, não foi por alguma obra que ele fez. E Paulo pergunta: foi por alguma obra que Abraão fez que ele alcançou a promessa? Ele pergunta no capítulo 4. Mas não foi por alguma obra, está claro isso aí, né? E Paulo afirma: não foi por obra. A própria Escritura diz que Deus deu uma palavra a Abraão e Abraão creu na palavra de Deus. E qual foi esta palavra que Deus deu a Abraão? Abraão estava ali, tranquilo, com seus bens, com muita gente já trabalhando para ele, com Sara, sua esposa, e Deus olha então e resolve dar essa palavra a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de onde você se sente confortável, sai de onde você se sente seguro, sai de onde você pensa que é conhecido, mas vai terminar no anonimato, Abraão, e vá para uma terra que eu vou te mostrar,
e eu farei de ti uma grande nação, você terá descendentes. Mas Abraão não tinha filhos, Sara não tinha filhos, né? Sara não podia dar filho a Abraão, Sara não tinha o vigor para dar filhos, Sara não tinha condição alguma de dar filho a Abraão, e isso já chegando aos 75 anos. Então o que acontece? Abraão acreditou no que Deus falou. E Abraão, então, junta o que tem, né? E pensa, Deus não vai se importar se eu levar os bens que eu consegui aqui, mas eu vou, então, obedecer, eu vou acreditar em Deus. E a Bíblia diz que por Abraão crer no que Deus falou, mesmo ele estando numa situação cômoda ali, ele acreditou que Deus não o queria ali, que Deus queria algo diferente para ele. E então Abraão obedece a Deus, e Deus prometeu a Abraão, falou, Abraão, de você eu vou fazer uma nascente para um grande rio da fé. Você será pai de muitas nações, Abraão. E então, Abraão, que outrora não tinha nenhum filho, só tinha empregados, né, e sobrinho, agora sim, Abraão acredita, Deus é capaz de fazer aquilo que prometeu, e eu vou obedecer, eu vou crer nesse Deus. E a Bíblia diz que esta graça que chegou a Abraão, né, provocando nele fé, foi antes da lei, antes de que o homem tivesse que cumprir qualquer obra, né? Ou obediência à lei, porque a lei ainda não existia e Deus já chamou Abraão por graça para viver pela fé. Então, Abraão acreditou neste Deus. Abraão partiu acreditando neste Deus. E ele falou, se ele falou, ele é capaz de cumprir o que falou. Ele é poderoso para cumprir o que falou. E então Abraão sai. Davi, mais tarde, diz o seguinte, falando sobre o perdão dos pecados, né, de Abraão, né, Davi entendendo, né, que seu pai Abraão foi perdoado os seus pecados, e Davi, num momento muito triste também, usa esta palavra e diz, quando eu estava triste, quando eu estava angustiado no meu pecado, eu estava morrendo aos poucos, então eu pedi perdão a Deus, eu me humilhei diante de Deus, e Deus então me deu a felicidade de ser perdoado. E Davi escreve então dizendo, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa pecado algum. Feliz é o homem a quem o Senhor perdoou os seus pecados. Meu querido e minha querida, você e eu somos tristes quando carregamos pecado. Nós somos tristes quando ofendemos a Deus, quando Deus está afastado de nós, né? Mas quando nós nos jogamos aos pés do Senhor Jesus e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, então somos felizes, porque Deus não tem mais nada que nos culpar. Deus nos acha inculpáveis diante dele quando nós chegamos na presença de Deus, apresentando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso mediador entre Deus e nós. Precisamos saber disso. Então, o título da nossa mensagem de hoje é A Nascente do Rio da Fé. Então, Deus falou justamente isso para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você essa nascente do rio da fé. Começará com você e em você, Abraão. É você acreditando que você vai levar outros a acreditarem. É você, Abraão, obedecendo que você vai levar outros a obedecer. E a questão aí do capítulo 4 é o seguinte, as obras não salvam. Não é nada que você faz que vai te salvar ou vai te tornar impune diante de Deus, mas é o sacrifício de Jesus, é ele ter morrido por você, é ele ter dado a vida dele por você. Mas uma outra questão que acontece aí e os judeus? Porque o judeu, o judaísmo é uma religião, ser judeu é uma religião que começou logo depois, que vem de cerimônias, né? Vem de festas que os judeus fazem, isso não é proibido, e não importa se você cultua no sábado ou no domingo, isso não faz muita questão, cada um tem sua razão de cultuar, e sua maneira que achar mais cômoda de cultuar, mas o importante é que o sábado e o domingo não pode ser referencial na sua vida somente,
tem que ser todos os dias da sua vida. Esse rio da fé está transbordando em você em todos os momentos da sua vida. Em todo momento que você viver, você já está caminhando o princípio da eternidade com Deus. Você passou da morte para a vida pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas também ressuscitou para a justiça nossa diante de Deus, para nos deixar impunes diante de Deus quando os nossos pecados são perdoados através dele. Então Deus falou isso: Abraão, eu vou fazer fluir. Agora os judeus que seguem as suas cerimônias, as suas religiões, eles precisam de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, tanto quanto nós precisamos. Eles precisam acreditar que o Cordeiro de Deus que Abraão falou se deu em Jesus Cristo e foi sacrificado por eles. Por isso, cada judeu ou cada gentio precisa se relacionar com Deus através da graça e não da lei, através das obras da graça na nossa vida e não da lei, através das obras da fé em nossa vida e não da lei. Podem eles cumprir os cerimoniais deles, porém não podem desfazer da grandeza do Filho de Deus, do nome de Jesus e do que Jesus fez por nós. Então, meu amigo e minha amiga, você que me ouve, tanto você quanto eu precisamos da graça de Deus para viver, precisamos da graça de Deus para vencer, precisamos da graça de Deus para passarmos todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Não se aparte dele, porque se apartando de Deus, você irá pecar. E se o teu pecado não for perdoado, você viverá longe de Deus por toda a eternidade. E eu não quero isso para você, Deus não quer isso para você, e nem você mesmo quer isso para você. Então, troque os prazeres dessa vida, troque os prazeres carnais, aquilo que esta vida pode te oferecer, para aquilo que Deus te oferece, que é a graça salvadora de Deus na tua vida. Lembre do teu pai Abraão. Abraão é pai de muitas nações por causa da fé. Ele é o nosso pai na fé. Ele acreditou em Deus e não duvidou. E você também não deve duvidar do que Deus pode fazer na tua vida. Eu quero que Deus te abençoe e que você deixe o rio da graça, o rio da fé, fluir sempre em você, jorrar em você, passar por você te abençoando e possas sair de dentro de você, fluir rios de águas vivas. Que Deus te dê muita graça nesse dia, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Rio Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.